Na opinião de vocês, o presidente Lula deve mesmo fazer essa troca da ministra do Turismo? Vou começar com a brilhante de hoje, Samantha Maia. Então, para a gente entender o que você pensa, nem vou te dar todo aquele contexto que você já sabe, Samantha. Bom, Luciana, a gente sabe que os cargos de ministério são cargos de confiança do presidente da República. Normalmente ele coloca as pessoas mais próximas nos ministérios mais estratégicos e os demais ministérios ele faz uma divisão com os partidos, não é? Justamente para obter apoio no Congresso Nacional, porque a gente sabe que devido à nossa Constituição, o presidente só consegue legislar se ele tiver as suas políticas aprovadas no Congresso Nacional. Me parece que essa vaga era destinada ao Partido União Brasil, ao qual a Daniela fazia parte. Acontece que ela se desfiliou desse partido, ou seja, esse ministério não mais representa uma cota que era dada ao Partido União Brasil e que representaria apoio à política do presidente Lula no Congresso Nacional. Então, me parece que a troca ocorre em razão disso. Mas eu acho que tem uma questão, Lu, que me chama muita atenção nesse caso da ministra, é porque esse governo fala muito em representação das minorias, mulheres, negros, deficientes. E no caso especificamente dela, me parece que ela estava muito mais como ministra formalmente do que materialmente, muito mais em razão do seu marido, porque até para ela ser nomeada e quando ela é demitida, a conversa perpassa o marido dela, que é prefeito de uma cidade no Rio de Janeiro, e não a qualidade dela mesma como ministra. Isso me deixa muito triste, porque se a gente está falando de representatividade, o importante é que ela representasse essa vaga enquanto mulher competente e ministra. E o que a gente observa é muito mais um discurso para dizer que temos mulheres no ministério do que efetivamente contemplá-las. Me parece que era mais para contemplar o prefeito, se eu não me engano, de Belford Roxo, que foi um prefeito que participou da campanha presidencial do Lula, para agradá-lo, né, dentro do partido, do que efetivamente para colocar mulheres competentes, né, dentro do ministério. Eu acho que isso é uma coisa que me entristece num governo que se diz apoiador das minorias. Claro, a gente vai fazer um adendo e acho que a Gabriela, perdemos a conexão com ela rapidamente, mas a gente já vai voltar com a Gabriela. Só um adendo, é o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Carneiro, foi apoiador do presidente Lula, chegou a ser próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi apoiador do presidente Lula e quando você disse... Eu queria essa explicação. Quando você disse que me parece que é mais para fazer um aceno e não colocar mulheres competentes, você não quis dizer que a Daniela Carneiro não é competente, correto? Não, em nenhum momento eu digo isso, mas tudo que se perpassa em face dela não valoriza a competência dela. Sim, Daniela do Vaguinho, o marido decide se sai ou não. Eu acho que isso enfraquece a imagem da mulher e não é bom para as mulheres que tanto lutam por representatividade e por ocuparem espaços de poder. Muito bem, corroborando então com o que você fala, a Gabriela voltou e eu vou passar para ela logo em seguida. Corroborando então, ontem a Daniela Carneiro deu uma entrevista após essa reunião, falou sobre machismo estrutural. O marido dela, o prefeito, que é muito próximo do presidente Lula agora, falou bastante, tentou articular de todas as formas, não só no União Brasil, como no Republicanos, que é o partido dele agora, tentando algo do Republicanos para de apoio ao presidente Lula, ao Republicanos no Rio de Janeiro, mas aí tem uma questão política que envolve o ano que vem, as eleições municipais e principalmente as eleições à presidência em 2026. Então, tudo isso ficou muito confuso ali. Gabriela, essa denúncia de machismo estrutural que a Daniela Carneiro fez, ela procede para você? O presidente Lula, ele sai mal dessa história ao tirar, possivelmente, em breve, Daniela Carneiro e acabar indo contra o que ele mesmo fala sobre representatividade no governo? Olha, nesse caso dela especialmente, eu acho que não dá para a gente falar em machismo, porque ela foi colocada, ela foi indicada pelo partido, né? Houve ali um acordo para que ele conseguisse uma sustentação maior no Congresso Nacional, então foi uma aliança com o partido em que ela estava e ela está decidindo sair do partido. Está decidindo, por sua vontade própria, ir para um partido que não faz parte da base aliada. Então, ele precisa manter esse ministério com o partido com o qual ele se comprometeu, né? Ele precisa de apoio no Congresso Nacional para aprovar os projetos de lei que são importantes para ele, para o governo, né, que foi eleito. O Poder Executivo depende muito do Congresso Nacional
para aprovar as pautas ali que são importantes para ele manter o projeto, o plano de governo que ele apresentou para a população ali na sua campanha eleitoral. Então, o fato de ela seguir o seu marido, e vamos lembrar, acho que a Samantha falou, eu tinha caído, mas deu para ouvir um pedacinho, ela seguir, acompanhar o seu marido para outro partido, acaba colocando ela nessa situação. Ela poderia ter optado por ficar, né, no União Brasil, ela não era obrigada a acompanhar o marido. Então, quando a gente fala em machismo, a gente também tem que pensar que as mulheres nem sempre são vítimas de machismo. Às vezes, eventualmente, acontece por uma questão... poderia ser uma mulher ou um homem, se ela resolvesse sair do partido da base aliada, se fosse um homem, se o nome dela fosse Daniel, e o Daniel resolvesse sair do partido da base aliada, que está comprometido com o governo, para ir para um partido que é de oposição, o Daniel também perderia o seu lugar, né? Então, não acho que nesse caso em específico aconteceu qualquer coisa relacionada ao gênero dela, mas sim a uma opção política que ela mesma está fazendo. Hélio Beltrão. Olha, tem uma outra questão que é o que é importante para o PT do Rio de Janeiro. E é por isso que eu acho que havia essa indicação para a Daniela estar lá. Então, existe agora, como ela saiu do partido, a Samantha explicou muito bem aqui, como ela saiu do partido, União Brasil está pedindo essa vaga para alguém deles, vai haver algum tipo de negociação para acomodar a Daniela, imagino, porque senão o PT do Rio vai reclamar muito. Ou seja, deve ser por isso que está havendo aí algum tempo dessa negociação nesse governo do pneu furado, como a gente falou ontem aqui, que o Padilha mencionou. Teve um pneu furado aí, a gente tem que trocar o pneu, né? Então, esse é o governo do pneu furado. Essas negociações, tentar trazer todo mundo para a base do governo para conseguir vitórias políticas. E a gente está vendo até algumas vitórias políticas porque está trazendo todo mundo para dentro do governo. Muito bem, Alessandro. Olha, a gente acha que... Eu tenho na minha cabeça aquilo que é ideal na política. Ou seja, o ideal seria realmente que os partidos fossem fortes, as pessoas, entre aspas, fossem mais fracas do que os partidos, mas não é isso que acontece. Quando nós olhamos o governo, o que o governo está tentando fazer? Está tentando fazer uma articulação no Congresso, dentro das regras do jogo. Ou seja, hoje a gente tem partidos, hoje você negocia com os partidos, infelizmente no dia seguinte... você tem que negociar também com as pessoas. Ou seja, parlamentares, às vezes, têm mais forças do que o próprio partido. Então, tem conjunto de conflitos, é um verdadeiro jogo de xadrez dentro do Congresso Nacional e eu acho que o governo está tentando jogar com isso. Por isso, eu não vejo nenhum elemento aí de machismo de pronto. Acho até essa questão de ser do Vaguinho no final do nome da ministra, é uma questão... eu diria, cultural no Brasil. Acho que até a Lu, no outro encontro nosso, ela chegou a falar disso também. Qualquer lugar que você vai, o cara é irmão, primo, amigo, ou trabalha na mesma empresa, ele vai tentar passar votos seus para a pessoa. E às vezes você coloca o sobrenome da pessoa. Não necessariamente, nesse caso, você consegue corroborar aí que a pessoa está submissa ao outro. Aliás, pode ser o inverso até. Então, eu tomo muito cuidado com isso, porque o que decide a política é voto. O governo precisa de voto no Congresso. As pessoas precisam de votos para serem eleitas. Então, nós temos um jogo político que é baseado na política. Então, não vejo de forma alguma aqui nenhum tipo de problema maior. Pneu furado é da política, faz parte do jogo. E faz parte do jogo também a oposição tentar explorar possíveis contradições. Porque é uma mulher e vocês estão tirando. Eu acho que faz parte do jogo tentar explorar essas brechas. Desculpa te cortar, mas registre-se que quando a Daniela chegou a esse governo, e chegou como Daniela do Vaguinho, e o Vaguinho falando muito mais e fazendo as reuniões, isso soou muito mal dentro do próprio governo. A primeira-dama... ela criticou primeiro já de cara esse nome Daniela do Vaguinho e não é um costume, não, soou mal pela pauta que o governo trazia, então tem que ficar registrado isso. Ontem ela falou em machismo estrutural, o marido dela falou que ela é uma mulher evangélica, que isso conta também na base do governo, mas essa história ficou ainda como uma espinha na garganta para as pautas do governo, e não é todo mundo ali que apoia o governo que gosta de ouvir essa história de que a Daniela do Vaguinho hoje está saindo mais uma mulher. É bom a gente registrar isso. São contradições, por isso que eu acho que aí tem explorar contradições do governo, ou seja, você vai ter situações nas quais você vai ter
pautas governamentais, pautas eleitorais que às vezes parecem, aparentemente, não estão sendo cumpridas de maneira devida. E aí o jogo da política vai ter que fazer acomodações. Nós estamos vendo uma acomodação no caso dela, da Daniela, ela vai ser acomodada, ela saiu do partido, tem um conjunto de jogos políticos, de xadrez literalmente aí, que estão sendo realizados. E eu acho que tudo negociado, eu não estou vendo um conflito diretamente, mas as pessoas estão levantando algumas questões, olha, tem que ter mulher, você está tirando uma mulher, isso é um problema, simbolicamente para esse governo é ruim, e tudo isso é verdade.